processo de conhecimento, né, far-se-á exclusivamente na ordem cronológica de apresentação. Então, a pessoa, o credor, ele tem que ir lá e apresentar essa sentença transitada em julgado para que ele entre numa lista. Então, lá tem uma ordem, essa ordem é cronológica, vai importar o dia da apresentação desta sentença para que o Estado, então, possa incluí-la nessa relação e aí, consequentemente, incluí-la no orçamento. Nós já vimos o orçamento previsto lá na Lei 4.320 de 64, hoje previsto na Constituição Federal também, a partir do artigo 163, como é que o Estado paga as suas dívidas? Paga exatamente com base em 3 leis, né? Como prevê o artigo 165 da Constituição Federal, prevê o artigo 150 da Constituição do Estado do Acre, né? Então, nós temos aí o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, como prevê o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que é o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da contribuição social. Orçamento da contribuição social, então essa sequência, como prevê também o artigo 77, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município de Rio Branco. Então, nós temos aí a ordem cronológica de apresentação, aqueles que primeiro apresentarem serão os primeiros a receber, né? E aqueles que deixarem para depois irão receber ou não, nem irão receber, aí depende da data de apresentação, e aí vale guardar a data de 1º de julho. 1º de julho, quando for apresentado no dia 1º de julho, terão a consequência. Depois, se for apresentado depois de 1º de julho, aí terá outra consequência. Nós veremos daqui a pouco como é que funciona. Então, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, veja bem, não é carta precatória, hein? Carta precatória é quando o juiz, por exemplo, cita uma parte que está no outro município, né? Como prevê o artigo 260 da Lei 13.105 de 2015, ou o artigo 353 do Código de Processo Penal, carta precatória, né? Aqui nós estamos falando no masculino, precatório, né? Então, o precatório é a forma com que o Estado paga suas dívidas, né? Então, veja que os precatórios e a conta dos créditos respectivos. Então, nós temos aí a teoria, né? A teoria de Luca Pacioli, um frei italiano que inventou o método das partidas dobradas lá na Itália em 1494, né? Os contadores aí se inspiram em Luca Pacioli, porque esse método das partidas dobradas traz exatamente essa ideia. Quando há um débito de um lado, tem um crédito do outro lado. Quando há um crédito, há um débito. Então, nós temos aí, sempre que houver um crédito, haverá correspondentemente um débito. Então, essa é a teoria dos métodos, o método das partidas dobradas, criada pelo frei Luca Pacioli, na Itália, em 1494. Então, todo precatório terá aí um crédito, né, respectivo. É proibida a designação de casos e de pessoas nas dotações orçamentárias, vale ver o artigo 163 da Constituição Federal, e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, vejam que a ordem de pagamento será a ordem cronológica de apresentação dessa sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 502 da Lei 13.105 de 2015, né? E aí, dependendo da ordem de apresentação, ocorrerá o pagamento. Temos uma ação aí no STF, um julgamento jus-realista, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 4.425, né, que diz que os débitos de natureza alimentar, assim como são os débitos trabalhistas, né, também são os precatórios, débitos de natureza alimentícia, né? Então, veja que cujos titulares desses débitos de natureza alimentar, né, sejam originários, os que realmente têm que receber, ou por sucessão, né, na verdade, aí, quando a pessoa morre, nos termos do que define o artigo 6º da Lei 10.406 de 2002, é aberto aí um processo de sucessão com base no artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002,
para que seja aí dividido aí as heranças, né? A partilha do artigo 2013 sem antes pagar as dívidas, como prevê o artigo 1997, também da Lei 10.406 de 2002. Então, tem duas pessoas que podem receber os precatórios. O próprio credor do Estado e também os sucessores do credor, quando o credor falecer, por exemplo, e for aberto aí um processo de sucessão com base no artigo 1784 da Lei 10.406 de 2002. Então, depois desta, logicamente, quando ele falecer, depois da distribuição, depois da apresentação ou depois da inclusão na ordem cronológica da apresentação. Esse é o entendimento do STF nesse recurso, nessa ação direta de inconstitucionalidade de número 4.425. Então, vejam que a sucessão hereditária para aqueles que tiverem mais de 60 anos, ela tem mais esse detalhe, né? Então, lá no parágrafo 2º do artigo 100 é bem claro, quando o credor tiver mais de 60 anos e falecer depois da inclusão dessa sentença transitada em julgado na ordem de apresentação, na ordem cronológica de apresentação, aí terá direito aí o sucessor, aquele que vai lhe suceder nesse crédito, aquele que irá suceder no crédito, ele terá direito, logicamente, se o credor originário falecer depois dessa inclusão na ordem cronológica de apresentação. Esse é o entendimento jusrealista do STF, constante da ação direta de inconstitucionalidade 4.425. Também tem a questão aí além da morte, né, do evento morte, tem aqueles que são portadores de doenças graves, né, aquelas doenças, principalmente aquelas que estão lá no artigo 6º, inciso 16, da Lei 7.713, Lei 7.713, que dispensa esse povo aí do recolhimento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o imposto de competência da União, previsto lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, e regulado pelo decreto 9.580, não é verdade? Então, os portadores de doença grave também têm preferência, né? Também as pessoas com deficiência, né? Aquelas pessoas que estão aí enquadradas no que prediz a Lei 13.146 de 2015, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Então, a Lei 13.146 de 2015 também inclui essas pessoas na prioridade para receber o precatório, que é como o Estado paga os seus credores, não é verdade? Então, veja que essas pessoas definidas nessas leis que eu falei, elas serão pagas com preferência sobre todos os demais, né? Então, haverá uma preferência, quando for o caso do sucessor, naqueles precatórios que forem incluídos depois, ou a pessoa falecer depois de que eles forem incluídos nessa ordem cronológica de apresentação, também aqueles que possuem doenças graves e os portadores de deficiência, esses terão prioridade sobre todos os outros, não é verdade? Sobre todos os demais débitos, Então, veja que nós temos aí uma prioridade, uma preferência previsto lá no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, vejo que esse valor ainda tem uma dimensão, não é verdade? Esse valor, na verdade, ele é equivalente ao triplo, né? O triplo fixado em lei, né? Para os fins do disposto no parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 100, ele fala do RPV. O que é RPV? É a requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor. O que é uma requisição de pequeno valor? Então, vejam que até 3 vezes a requisição de pequeno valor, e o pequeno valor aqui no estado do Acre está previsto, logicamente, na Lei 1481, que define que até 7 salários mínimos. Então, até 7, quando o Estado deve até 7 salários mínimos, o valor
desse débito é até 7 salários mínimos, não precisa entrar na fila dos precatórios. Não existe observação à ordem cronológica